Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Lisane Monteiro. Nesse episódio especial, a gente vai fazer uma leitura de uma pesquisa de satisfação que a Hostnet passa para os clientes. Quando o cliente completa 30 dias após abrir a conta, a Hostnet envia uma pesquisa de satisfação com o interesse de conhecer o que o cliente está fazendo, entender o que a empresa está fazendo certo, entender o que a empresa está fazendo errado. Dentro dessa pesquisa, a gente consegue tirar algumas estatísticas, alguns números interessantes que podem servir para o público em geral. Então a gente vai fazer essa leitura aqui e tirar algumas dúvidas durante o podcast. Guanabara, sabe o que eu tava pensando? O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não? É, né? E a gente não tá escutando, né? É engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles. o que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas? E aí a gente pode escutar eles. Eu acho uma boa ideia. Como é que eles fazem então, Lili? Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta pra gente responder e colocar no programa. A gente pode mandar telefone ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue. Pode gravar por Skype. Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, também se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Itapemirim, né? Cachoeira de onde? Do Itapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, os seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda o seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br, escreve lá, descreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast. Então, nesse formato de episódio, a gente vai funcionar da seguinte maneira. Cada bloco vai ser uma dúvida. É bom deixar claro que, como o Cauê explicou bem, esse é um episódio falando sobre as perguntas de entrada. Isso é 30 dias depois que o cliente chega. Nós vamos ter também os de saída, que é quando o cliente sai, algumas perguntas também são feitas. Então, a Lisane tem alguns dados aqui sobre quais são as perguntas que são feitas nessa primeira pesquisa de entrada, que é quando o cliente entra. Deixa eu só dar uma clarificada. Essa pesquisa de satisfação, ela tem um interesse de entender o cliente, entender o que um usuário, quando abre uma conta, está esperando e se ele conseguiu executar o objetivo dele. Então, basicamente, as perguntas elas são formuladas para a gente entender se o cliente está conseguindo usar a conta, porque esse é um fator muito importante para a nossa empresa e para o mercado em geral. A nossa pesquisa ela tem uma amostragem de 1.000 clientes. A primeira pergunta que a gente faz é se o cliente conseguiu publicar o site na internet. Então, em 30 dias, 60% dos clientes conseguem publicar o site sem nenhuma dificuldade. 25% dos clientes, em 30 dias, ainda estão trabalhando para publicar o site e usando a ajuda do suporte dos nossos tutoriais. E apenas 10% tem dificuldade em concluir a publicação do site. Isso é um panorama novo, né, da empresa, porque eu já estou na empresa já faz uns 4 anos. No início, lembra que tinha aquela promoção de domínio grátis e tal? Era uma porcentagem muito grande. 30 dias grátis. 30 dias grátis. E assim, eu lembro que você falava, a porcentagem de cliente que entrava e nem sabia o que fazer era muito grande. Agora, com essa nova visão da empresa, está bem legal, porque, caramba, são 60% que já sabem, o cara já chega já sabendo o que quer fazer. E 25% que ainda está preparando, mas já sabe o que fazer. Então, isso é bem legal, porque mostra que mudou até a visão de quem está entrando. Porque era meio que assim, aproveitar 30 dias não era tão proveitoso assim, né? O problema dos 30 dias é que ele tinha um apelo forte, realmente Sim. Era muito interessante. Muita gente fazia a conta só por teste e às vezes nem ia até o final do teste. Sim. E abandonava aquela conta, ou às vezes também usava bastante o suporte e abandonava, o que gerava um custo para a empresa. E às vezes você não estava dando atenção para o cliente, que é um cliente mais sério, porque você estava com muito cliente de entrada e não conseguia dar essa atenção. Quando a gente decidiu acabar com 30 dias, a gente pôde se focar no cliente mais sério.
e acaba que esses números chegam a representar significativamente uma evolução boa. Se você pensar que a cada 100 clientes, 10 chegam ao final de 30 dias ainda, de certa forma, insatisfeitos, levando em conta que a Rochinet, ela vende um produto que a gente vende como fácil. É muito fácil fazer um site, é muito fácil fazer uma loja. E realmente, para quem trabalha com tecnologia, é fácil. Mas vem também 10% de pessoas que são curiosas, que às vezes não têm um conhecimento técnico mínimo, e que elas vão tentar comprar e que elas vão ter mais dificuldade. É natural. Para isso a gente tem tutoriais. Exatamente. A gente trabalha para tentar pegar no braço do usuário até o final. Mas eu considero esse número um número bem satisfatório na visão da empresa, contando que a cada de 100 usuários, 10 chegam no final com uma certa dificuldade. E essa pesquisa, a gente também aproveita esses 10%, a gente abre um chamado no Helpdesk, entra em contato com ele e trata. Para tentar que esses 10% cheguem até o final do processo. Legal, muito legal. A segunda pergunta que a gente selecionou falam sobre os aplicativos que a gente disponibiliza junto com a hospedagem através do instalador automático. A gente quer saber se ele usou alguma dessas ferramentas que a gente oferece. Então, a gente tem 31% dos clientes que utilizam aplicações próprias, 18% utiliza a plataforma WordPress, que é usada para construção de sites, 18% a plataforma PrestaShop, para criação de loja virtual. Legal, né? Meio 18-18, né? 13% utiliza a nossa ferramenta própria, que a Rochinet desenvolveu, chamada Webfácil, que também é um construtor de site. E 5% utiliza a Joomla, entre outras ferramentas que a gente não Mas não legal, incluiu porque aqui na... a grande maioria, 30%, quer dizer, a grande maioria seria mais de 50%, né? Mas 31% já vem com a sua solução pronta. E isso também reflete naquele número grande de cliente que já sabe. Do profissionalismo, do cliente mais aquele ponto que o Cauê falou, capacitado. o cliente mais sério, entre aspas, né? O cara que trabalha na área. E eu achei legal, porque pra mim o WordPress sempre reinava, né? E sempre foi assim, né? Por um bom tempo reinou. É porque, na verdade, você tem que tentar ver essa pesquisa sobre um outro ponto de vista. O primeiro ponto de vista é o seguinte, que a maioria usa uma ferramenta sugerida para a Rochinet. Mas 30%, sim. São 100% menos 30%. Sim. Então você está dizendo que 70% usam uma ferramenta sugerida pela Rochinet. Legal. 30% tem uma aplicação própria, um sistema próprio, ou às Tá vezes nem espalhado, sabe né? qual é a ferramenta, porque na verdade é um desenvolvedor que fez para ele. Então, na verdade, assim, eu digo, 30% é um número ainda grande, eu acho, de pessoas que usam uma aplicação própria. Aí depois vem a ferramenta de construção de site, que é o que as pessoas mais querem. Então você tem aí 18% de WordPress, mas você tem mais 15% de Webfácil. Então você está dizendo aí 30 e poucos % acabam usando ou o As três Webfácil mais famosas. ou o WordPress. E daí depois você tem um público que vem de loja virtual. Aí tem E o público de loja virtual é a mesma porcentagem de WordPress, de construtor de sites. Dá 18% no PrestaShop. É bem equilibrado. E tem alguma porcentagem pequena no Magento. E Joomla também. O Joomla é construção de sites. Então você vai ver que é o seguinte, é mais ou menos 30%, vai ficar mais ou menos assim, 30% tá seguindo uma aplicação própria, seja para gerenciar a empresa, de repente nem é site. Aí você estava falando aí que 35%, somando Joomla, dá Webfácil, Joomla e WordPress. Aí você tá dizendo aí que tem 18% de PrestaShop e mais alguma coisa, de repente, de Magento. O Magento deve estar bem perto aí do Joomla. Magento, 2% de Magento. Então, tá perto do Joomla. Então você está fazendo 20% é loja virtual, 40% é site e mais 30% que usa a sua própria... para loja virtual. Isso aí. Não, perdão, 30% usa a própria. Então você está vendo aí uma mistura de quem está usando a ferramenta, mas acho que ao longo do tempo a tendência é que cada vez as pessoas usem mais ferramentas recomendadas. Legal. E menos aplicação. Antigamente, todo mundo usava aplicação própria. Sim. O que a gente chama de aplicação própria? O cara fez o site no Dreamweaver, o cara fez o site sem usar um CMS, o cara fez um CMS próprio, o cara fez um sistema que às vezes o cara abre uma conta só para rodar um sistema que a empresa usa para controlar algum processo interno. Então, é interessante ver que é um número bem legal. Assim, 40% dos usuários estão fazendo site, 35% estão fazendo loja, esses 30% a gente não tem como identificar o que é aplicação própria. A gente está num momento de surgimento de muito e-commerce, né? Muita gente tentando
Empreender. Exatamente. Isso reflete na nossa estatística aqui. E de certa forma também, aquele usuário antigo, que era o blogueiro, o cara de... Ele hoje, ele tem a sua página própria no Facebook e ele já meio que não corre atrás de fazer um site. A gente já conversou sobre isso em outro podcast, mas isso influencia que agora o cliente ele é mais profissional. Ou a empresa, alguém que está realmente fazendo negócio. E não nessa mais mesma visão ideia. de Facebook blog, pode ser o cara que está tentando vender o seu produto no seu próprio site agora. Isso. E tem a galera que faz em Mercado Livre. Isso. Acho que você tem uma pergunta que se encaixa aí no final, que a gente vai falar sobre isso. Tem uma pergunta sobre isso. Então, das ferramentas que a gente oferece, acho que os clientes ficam mais satisfeitos quando utilizam o PrestaShop e o WordPress, que são as principais ferramentas que a gente indica e trabalha. É onde a gente trabalha mais tutoriais e escrito em vídeo, o atendimento é mais focado nesses dois. Nessa pesquisa de satisfação, quando o cliente ele marca, por exemplo, eu usei o WordPress. Aí logo em seguida vem, qual a sua satisfação com o WordPress? E daí a gente classifica em muito satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito e sem resposta. Então, no WordPress, a gente tem uma porcentagem de quase 90% de muito satisfeito. É bem tranquilo de usar, né? E tá dimensionado da HostNet. Ele vem com os plugins já configurados, então... 5% de pouco satisfeito. E outros 5%... Não, é mais até, na verdade. São 90% de muito satisfeito, 8% de pouco satisfeito e 2% de insatisfeito. Então, hoje, quem usa o WordPress tem um nível de satisfação bem alto. Tá feliz da vida. É verdade. A gente fala toda hora do WordPress, né? Não é à toa. Então, todo mundo sabe que a HostNet, ela investe muito na parte educacional. A gente tem professores que criam tutoriais, a gente tem um wiki com mais de 1000 artigos, é bastante coisa. Então, a gente pergunta para os nossos clientes se esses tutoriais foram úteis para a construção do site deles. 40% deles consideram que foram fundamentais os tutoriais e 28% consideram que foram fundamentais e ainda assim eles ainda contam com a ajuda do suporte técnico para conseguir finalizar o site e publicar. Uma dobradinha, né? Porque, assim, o tutorial, ele te ajuda até certo ponto. Quando a gente cria, eu, Ricardo, o pessoal do MX, a gente não cria o tutorial pensando em todas as possibilidades. A gente pensa assim, olha, num caminho normal, vai nisso e os pequenos problemas a gente resolve. A coisa específica, um problema específico não pode ficar no tutorial. Aí tem o suporte que junta tudo e é bem legal. Essa pergunta ela é particularmente interessante porque quando a gente começou a fazer os tutoriais, normalmente quando você começa a fazer o tutorial, começa a vir aqueles comentários, mas eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Então a gente fica às vezes a impressão, bom, será que os usuários eles estão conseguindo ir até o final? Será que esses tutoriais estão realmente sendo importantes para o cliente que está entrando ou a gente está criando um conteúdo que as pessoas não conseguem seguir? Então, quando a gente pergunta até, na verdade, o topo da resposta, né, 40% os clientes respondendo, sim, não sei o que seria de mim sem eles. Que bom, né? É muito bom, né? Então, é muito bom ouvir isso. Então a gente conseguiu perceber que, legal, os tutoriais, eles fazem parte do processo da HostNet, eles são muito importantes para os clientes. Alguns deles precisam de mais, além do tutorial, e daí o suporte complementa. E é importante deixar claro aqui que esses tutoriais, eles não são exclusivos para os clientes HostNet. Já fui abordado em lugares assim, não, eu sou cliente de uma outra empresa. Já tive casos de gente me parando em evento falando assim, não, eu era cliente de uma empresa X, eu procurei um tutorial, encontrei o seu tutorial e você me resolveu mais problema do que o suporte da empresa X. Então eu mudei para HostNet, várias vezes. Sabe? Então isso é bem legal e quem quiser acessar é wiki.hostnet.com. E a HostNet ela não restringe o tutorial aos clientes, eles são abertos. Então quem estiver a fim de estudar sobre o WordPress, estudar sobre PrestaShop, tá lá para aprender, sabe? Não a dica que eu dou, para mais fácil até, para quando você tem um cliente muito leigo, né? O nosso público ouvinte não é tão leigo assim. Mas se você quiser explicar, fala assim, ó, entra no site da HostNet, depois vai lá no endereço, tira o www, escreve WIKI, pronto. Você vai entrar no Wiki e vai ter todos os tutoriais lá, cliente, não cliente, qualquer país, qualquer planeta, tá liberado. Tem internet, tá liberado. Essa pesquisa também ela é interessante porque às vezes o cliente ele contrata a HostNet e nem sabe que tem esses tutoriais. Então, uma das perguntas, nessa pergunta específica, a gente tem... das opções. A gente tem as seguintes opções, que é
Sim, não sei o que seria não sei o que seria de mim sem eles. São 40% dos usuários que é importantíssimo para eles o tutorial e que o tutorial foi tudo para eles. Aí depois vem médio, ajudaram um pouco, mas ainda assim senti dificuldade. Aí vem 27%, que é o pessoal que precisa de suporte também. Aí tem um aqui que é não, são difíceis de entender, ou seja, 5% dos usuários que leem os tutoriais têm uma dificuldade que ainda acha complexo. Que de certa forma bate com aqueles 10% dos usuários que a gente estava falando, que ainda vai precisar estudar mais para conseguir acompanhar. Mesmo. E daí tem uma outra aqui, daí é 25% dos usuários diz que não teve acesso aos tutoriais e videoaulas. Ou seja, muito cliente... Quando o cliente marca essa opção, na mesma hora, a gente exibe um quadro para ele, vem aqui e conhece essas videoaulas aqui. E daí os tutoriais são apresentados durante a assinatura? São apresentados tem durante um a assinatura, exato. Mas tem uma coisa, levando em consideração que 30% usa uma aplicação própria, então às vezes eles também não precisam do tutorial. Mas daí aí eu vou dar outro número que eu acho engraçado. Então, quando ele coloca que não teve acesso a tutoriais, na própria pesquisa de satisfação, ele já exibe uma imagem, olha, tem esses tutoriais aqui. E daí ele pergunta, essa informação foi útil? E daí você vai ver aqui que 80% dos que a gente exibe ainda se interessam pelos tutoriais. Ou seja, a pesquisa de satisfação, além dela medir a temperatura do cliente, ela indica para o cliente um caminho em caso ele esteja muito perdido. Então é bem interessante. Essa pesquisa, inclusive, ela é feita com uma ferramenta que é disponibilizada pelo instalador automático, que é o Lime Survey. Então, uma ferramenta... Que temos tutoriais também. É uma ferramenta livre, open source. Ele é muito interessante para quem tem uma carteira de cliente, uma entrada um pouco constante, porque ela te ajuda não só a medir, mas também a orientar o cliente. Então, dependendo da resposta que o cliente dá, eu posso exibir outras opções. Legal. Então, é bem, bem interessante. Então, a última pergunta que a gente selecionou para falar aqui é referente ao suporte técnico. A gente pergunta se quando o cliente entrou em contato com o atendimento, se ele obteve ajuda, se ele foi bem orientado. E a gente tem uma porcentagem muito boa de satisfação, quase 78%. Eles dizem sim. 77,96%. Porque é o momento em que o cliente entrou e aí é que ele vai precisar realmente de suporte. O domínio não tá funcionando ainda. Aquele negócio, central de atendimento sempre cria uma expectativa, né? Então, é bom saber que quase 78% das pessoas conseguiu sanar a sua dúvida e ter a ajuda que precisava. Deixa só eu fazer a leitura completa de todas as respostas. Então, essa que a gente está falando que foram 78%, eles botaram sim. Todos foram muito atenciosos e precisos na informação transmitida. A segunda mais escolhida, com 12%, é médio. Foram atenciosos, mas não foram claros e não souberam informar o que eu perguntei. Depois, 2% respondeu médio, não foram atenciosos, mas ajudaram na informação que perguntei. Depois, com 2%, não, ou seja, não resolveram, pois não foram atenciosos e não souberam transmitir a informação. 1%. 1,5%. 1,5%. 1,5%. Ou seja, no geral, os clientes que entram em contato com a gente tem conseguido atender de uma forma bem satisfatória. Essa pesquisa de satisfação a gente atualiza ela constantemente, mas ela mostra números que batem com as informações que a gente tem na web. E também bate numa coisa que atendimento a cliente, normalmente a pessoa que quer atendimento nem sabe explicar o que quer. Acontece isso também. Também. E às vezes assim, o cara, vou ligar pra Hostnet, meu site não está funcionando, mas é por um problema, sei lá, de alguma configuração que ele fez ou que não fez, alguma coisa assim. E o objetivo dele era, quero o meu site funcionando agora. O problema é da empresa. E aí, como viram que, não, se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, viu que não respondeu, imagina alguma coisa desse tipo. Mas também existem os casos em que realmente não consegue. E como eu falei, assim, esse pessoal que marca a pesquisa de alguma forma negativa, que está falando aí que são no máximo 10%, nesse caso que respondeu não, aqui eu estou incluindo, somando todos, dá 7%. Esses contatos, um gerente nosso entra em contato com o cliente, entendeu? Então, quando a gente percebe que ele está realmente insatisfeito, quando vem tudo certinho, não tem por que a gente entrar em contato com o cliente. Mas quando dá um número negativo, então o nosso suporte ele é acionado, abre um chamado para o cliente, tenta falar com o cliente pelo telefone para tentar deixar a coisa mais clara possível para o cliente. Então a gente não... tem 10%, 10% não está satisfeito, é pouco, tá tudo bem. Não é isso. 10% precisa de uma atenção especial. O objetivo dessa pesquisa é justamente fazer essa triagem. E achar esses caras, né? Achar esses caras, porque às vezes eles também não conseguem, mas também não tentaram e também não responderam. Não tiveram paciência, Não tiveram paciência.
Então, a partir de agora, a gente selecionou algumas perguntas diretamente do suporte e a gente vai responder elas para tentar deixar você, ouvinte, ciente do que passam os clientes e, né, da experiência, porque são coisas que acontecem frequentemente. Então, a Lisane fez uma seleção aqui bem legal. Na verdade, Guanabara, essa pergunta também vem da pesquisa de satisfação. Ela tem uma pergunta no final, que é: existe alguma dúvida em que possamos lhe ajudar no momento? E daí sim. não é opcional. Aí é dissertativa. O cliente dá a opinião dele, que, de certa forma, deve ser a opinião de muitos clientes. Então, a Entendi. Lisane fez uma seleção, mas também vem da pesquisa de satisfação. Legal. Então, dando sequência que a gente estava falando de atendimento, suporte técnico, a primeira pergunta selecionada é a seguinte: por que o suporte online, via chat, não consegue me responder com a mesma eficiência que o helpdesk? Vamos lá. Quando você imagina um call center, você tem diversos níveis de operadores. Então, os operadores mais técnicos, com maior conhecimento, normalmente eles não estão no atendimento por chat. Porque o atendimento por chat, ele é um atendimento mais informacional. Ele tem o objetivo que é esclarecer dúvidas rápidas. Ele não faz análise de um problema, porque, na verdade, a gente até bota os técnicos que têm menos conhecimento técnico no chat, porque o chat ele tem o interesse de ser um atendimento rápido. Quando você tem um problema técnico, muitas vezes ele precisa ser melhor avaliado. Então, ele é encaminhado pelo helpdesk. Antigamente, a gente alocava de forma menos linear os técnicos no chat. Então, às vezes, você pegava um técnico que até ficava 1 hora com você no atendimento, via o código, mas isso tumultuava o chat. Hoje, a gente tem um aviso na entrada do chat dizendo que, olha, chamados mais complexos, a gente recomenda o helpdesk. Fica tudo registrado ali, tem o diálogo, o cliente pode testar. No helpdesk tem uma avaliação mais frequente dos gerentes, o usuário avalia melhor o atendente, outros Mantém atendentes histórico, podem né? participar. Então, se tem uma dúvida que às vezes o próprio atendente não sabe resolver, ele pode pedir ajuda para uma outra pessoa que esteja, um outro suporte que esteja num nível superior. Então, ele é feito um trabalho mais completo. Então, realmente, muitas vezes, uma orientação nossa, quando o cliente vem com um problema mais complexo, a gente tenta encaminhar para o helpdesk, às vezes até abre o chamado para o helpdesk para poder dar essa atenção para o cliente. Essa é a segunda pergunta solucionada. Por que me mandam abrir um chamado no helpdesk em vez de resolver o problema na hora? É justamente isso, porque quem está às vezes no chat não tem a capacidade de resolver aquele problema. Não, e às vezes um problema também demanda um estudo, uma concentração. Mais de uma pessoa mais de atendendo. uma pessoa analisando aquilo. Às vezes vai para um outro vai pra departamento. outro departamento. Então, a Então precisa Hostnet... de uma análise minuciosa. Exatamente. A Hostnet, ela é uma empresa que desenvolve software. Por que é importante ter isso? Porque quem desenvolve software tá suscetível a lidar o tempo inteiro com bug. A gente não usa um sistema proprietário em que as resoluções são sempre iguais de problemas. Então, às vezes acontece um problema em que ele tem que ser enviado para uma equipe de desenvolvimento para ele avaliar o que aconteceu, para corrigir alguma coisa, para explicar para o suporte o que aconteceu. Então, ou infraestrutura. E isso acaba sendo impossível de você resolver por chat no momento imediato. Eu sempre aconselho o chat para dúvidas comerciais, informações... como eu falo, é um atendimento informacional. Ele vai te dar informação. Ele não é para resolver problema. Resolver problema, a gente faz pelo helpdesk. Essa é a melhor forma que você tem de fazer. Em geral, o nosso tempo de resposta do helpdesk é muito rápido. Às vezes a pessoa, não, mas vou ter que ficar esperando. Talvez tenha que esperar um pouco, mas faz parte do processo. Não tem como fugir disso. A segunda pergunta tem a ver com o instalador automático e o aplicativo WordPress. O cliente, ele informa que ele teve dificuldade em instalar manualmente e pergunta: por que eu tenho que usar a versão do instalador automático que é a mais antiga do que a disponibilizada pela própria ferramenta? É uma coisa que acontece constantemente, né? Na verdade, você não tem que usar a versão do instalador. O instalador, ele te dá uma versão customizada, uma versão com diversos recursos em que a Hostnet implementou, templates, coisas que facilitam o uso do WordPress. O WordPress é uma ferramenta fenomenal e ela é constantemente atualizada. Ela existe o tempo inteiro, tem atualização para o WordPress. Os plugins também são atualizados constantemente por outros desenvolvedores que não são os desenvolvedores do WordPress. Então é comum, às vezes, você instalar o WordPress e já ter uma mensagem: existe uma versão de atualização. Assim como
como os plugins também exibem essa mensagem. A Hostnet, antes dela atualizar no instalador, ela precisa fazer toda uma triagem para ver se todo o software está funcionando. É muito comum desenvolvedores do WordPress, às vezes, de forma atabalhoada, atualizar o WordPress e quando entrar no site ver que tá tudo quebrado. Porque assim, às vezes sai uma atualização do WordPress hoje, mas os plugins vão levar umas 2 semanas para atualizar. Exatamente. Quem tem celular hoje acontece isso. Você tem um iPhone, você atualiza o iPhone, alguns aplicativos param de funcionar, até que o desenvolvedor possa perceber isso. Exatamente. Então é um processo, não é uma coisa exatamente. imediata. O termo atabalhoado ficou ótimo, porque assim, você não faz isso no dia do lançamento, cara. Espera um pouquinho. Então a Hostnet, o que ela tem que fazer quando sai uma versão nova? Ela tem que pegar essa versão, customizar, fazer teste e disponibilizar no instalador automático. A gente não faz isso na hora que o desenvolvedor publica a nova versão do WordPress, até porque, como eu tô falando, as versões do WordPress saem a todo momento. Existe um prazo até a versão estabilizar e a gente considerar que ela tá boa para disponibilizar. E existe uma fila de produção das tarefas que a Hostnet faz. A gente não trabalha só com WordPress. A gente tem vários aplicativos, o WordPress é realmente o mais importante, mas tem template no WordPress, então a gente vai disponibilizar a versão mais atualizável possível no tempo em que a gente conseguir entregar. Um outro cuidado que a gente tem também, e o Guanabara pode falar sobre isso, quando a gente também lança uma versão atualizada da ferramenta, a gente também lança todos os tutoriais da nova versão. Exatamente. Então, isso também leva um tempo para ser produzido. O PrestaShop, por exemplo, o PrestaShop ele não sofre tantas alterações quanto o WordPress. Mas cada versão do PrestaShop é uma versão completamente nova, é uma interface nova. A administração muda. Muda tudo. Então, assim, o que acontece é que se a gente for atualizar todas, provavelmente, por exemplo, PrestaShop, são aproximadamente 25 tutoriais. O tempo de gravação, eu vou ter que estudar a nova ferramenta. Eu não, né? A equipe inteira, porque tem a equipe que faz o tutorial em texto, aí depois passa para mim que eu faço o vídeo, tem a galera do desenvolvimento que vai fazer a adaptação ao painel de controle, as adaptações de segurança, de portabilidade, do que quer que seja. E isso leva tempo. Então, assim, a versão não está atualizada, mas você pode ter certeza que está uma versão estável, mega estável. Esse que é o importante. Você vai ter uma versão que vai instalar bem e tem que funcionar. E se não funcionar, tu vai poder contar com o suporte, porque daí é obrigação nossa fazer com que funcione bem. Já numa versão que você instala manualmente, própria, o suporte não tem obrigação de saber resolver, porque talvez o problema não esteja ainda solucionado. Falando ainda sobre loja virtual, a pergunta é a seguinte: como poderei ter minha loja virtual e não precisar usar mais a loja do Mercado Livre? É o cara que já não tem mais blog e agora é Facebook, né? Vamos por partes. A gente falou aqui da ferramenta PrestaShop, em que ela permite você ter uma loja virtual. Isso, você vai ter um site que tem essa loja virtual. Não é nada de muito complicado. Exige algum conhecimento. Se você pegar os tutoriais com a Hostnet ali até o final, você vai conseguir, tenho certeza, com a ajuda do suporte, colocar uma loja virtual. Também, mas se eu me colocando no seu lado, eu não abriria a mão do Mercado Livre. Falei a mesma coisa. Porque o Mercado Livre, ele tem um tráfego. O Mercado Livre é como se fosse um shopping. Tem pessoas que estão lá fazendo buscas específicas. Então, é muito interessante para você se posicionar num shopping. É como se você tivesse uma páginas amarelas e as pessoas vão te encontrar lá. Use como vitrine. Usa como vitrine. E depois o cara fez uma compra e você pode falar para ele, olha, a gente tem o endereço da nossa loja virtual. Não, eu já tive caso. segunda compra, provavelmente ele pode fazer direto pelo seu... Não, eu já tive caso, Cauê, assim, não lembro do produto que eu comprei no Mercado Livre. E eu fiz a compra no Mercado Livre, confirmei e tudo mais. Aí, como eu ia pagar diretamente pra ele, como é que é o Mercado Livre? Dá o número da conta, eu deposito. Não, o cara me mandou um link por e-mail. Pro site dele. Eu cliquei no link e comprei no site dele. Então, assim, usou de vitrine. E a sensação que eu tive como consumidor foi de um profissionalismo absurdo. Eu falei, caramba, o cara tá usando como vitrine, mas ele tem todo... Eu podia pagar com cartão de crédito, tudo bonitinho. E existem módulos. Existem módulos no PrestaShop, tem até tutorial disso, pra você usar Mercado Pago no seu site. Legal. Diretamente. Então, isso é importante. A dica do Cauê foi perfeita. Não abandone a ideia, mas tente dar um profissionalismo maior. O seu cliente vai gostar bastante disso. Com certeza. Por aí. Bem, e a última pergunta é uma dúvida muito comum. Ele diz assim: como publicar o site? Eu preciso de alguma ferramenta específica? Então,
A HostNet, ela tem duas grandes ferramentas, uma muito fácil e uma fácil, para você construir um site. A muito fácil é o Web Fácil, que é um construtor de sites, em que você só vai preenchendo os campos. E hoje o Web Fácil está com uma interface nova, com template nova. A gente teve, nos últimos tempos, aí, muitas melhorias no Web Fácil. Então, no Web Fácil eu diria que é muito fácil, realmente, você conseguir... Tanto que a gente tá pensando em mudar pra web muito fácil, né? Brincadeira. Web é ridiculamente fácil. E ele é um pouco mais limitado, né? Porque a facilidade exige que ele seja Sim. uma ferramenta mais limitada. E você tem, numa outra mão, o WordPress. Que é uma ferramenta poderosíssima, em que a gente está sempre falando dela, em que a gente tem diversos plugins para ela, muitos modelos de templates que você pode comprar. Existe uma gama de profissionais web muito grande que trabalham com WordPress. Então, isso é que é bom se também, você né? quer achar alguém profissional, realmente fazer uma coisa de primeira qualidade, se o teu negócio exige esse tipo, no WordPress você vai achar mais recursos do que o Web Fácil. E além disso, existe um Joomla, existem profissionais que trabalham direto com Dreamweaver, existem profissionais que fazem sites com outras ferramentas. Mas, de certa forma, a recomendação da HostNet é essa. Se você quer fazer uma coisa mais simples, o Web Fácil, e se você quiser fazer uma coisa um pouco mais complexa, o WordPress. Se você quiser fazer uma coisa absurda, contrata um bom Outro profissional. dia, teve um caso curioso, assim, eu tenho um amigo que ele é dentista. Aí ele chegou pra mim e falou, eu quero estudar PHP, porque eu quero fazer um site, e é um site de complementar a banda, porque fazer uma banda, Uhum. e daí eu vou poder dizer, eu já tenho guitarrista, eu já tenho isso. Entendi. Aí ele é dentista, nem é da área técnica. Daí ele falou pra mim que estava estudando PHP. Aí eu falei pra ele, cara, vai demorar muito se você começar a estudar PHP até você chegar numa coisa mais... Aí eu falei pra ele, olha, estuda o WordPress. E daí procurei com ele algumas templates meio que de classificados em que atendia. Mas eu pensei, esse cara não vai conseguir. O cara tem que ir lá consertando o dente, ainda vai no final do dia tentar instalar o WordPress, entender de banco de dados. Eu conheço um que faz móveis. Não duvide dos dentistas. Aí, outro dia eu encontrei com ele no condomínio que eu moro, encontrei com ele na rua. E aí, como é que tá, né? Eu pensei, ele, deve estar todo enrolado, né? Não, tô conseguindo. Legal, Ainda né? bem que eu peguei o WordPress, porque se eu fosse estudar PHP, eu não ia conseguir chegar. Eu tô conseguindo lá, eu já comprei uma template, que é um classificado, a coisa tá andando. Aí eu fiquei todo, até um dentista hoje em dia consegue fazer um site com WordPress, né? A gente conversou sobre isso em algum dos episódios anteriores, que desenvolver uma aplicação do zero hoje em dia é querer reinventar a roda, é insano, sabe? É coisa de profissional, essa é a verdade. Foi o que você falou, é alguém que precisa de uma coisa muito específica para uma rotina interna. Não, o WordPress existem plugins e temas que transformam o seu WordPress. Assim, dizer Quase que o WordPress tudo, é pra fazer blog é coisa do passado. Transformar ele em loja, transformar ele em uma plataforma de ensino, isso que eu ia transformar falar. ele em tudo. Você transforma o WordPress em tudo. Então, assim, procura antes de você... Mais uma vez, o site da HostNet é feito em WordPress. Sim. Assim, então tem muita coisa para fazer com o WordPress, é uma ferramenta, quando a gente vai falar isso, todos os podcasts eu acho que a gente repete isso. Vamos fazer um podcast só sobre o WordPress. Não precisa, já faz. Se juntar um pedacinho de cada um, já dá um você vai inteiro. entender Dão 10 bastante. podcasts. Então, assim, lembrando que a gente sempre tem um canal, tem um bloco aí, entre um bloco e outro, a gente botou o áudio com o e-mail pra você entrar em contato. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode botar a dúvida do ouvinte também. Você pode mandar pra gente lá. E lembrando que a gente vai fazer o episódio das perguntas de saída, que é aquele cliente que por algum motivo saiu, seja por insatisfação ou porque ele não quer mais um site, enfim. E nós vamos fazer a seleção também dos clientes de saída para você ter uma ideia, um panorama legal de como é que tá o cliente de serviços de hospedagem no Brasil. É isso aí, vai pensando aí, por que será que um cliente cancela uma conta na HostNet? O serviço é ruim? Tá insatisfeito? Tudo é possível. No próximo episódio estaremos respondendo perguntas. Então, um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.